beleza? Então essa semana ainda a gente trabalha com resistores, associações, esse troço todo. E na semana que vem vai ser a nossa revisão. Então, primeiramente, o que é uma ponte de Wheatstone? A ponte de Wheatstone é um método que nós temos para poder calcular a resistência desconhecida de um circuito. Então, é uma associação de resistores específica, sempre vai ser assim, que nós vamos utilizar para encontrar alguém que eu não conheço. Então, pensa que você tem essa bateria aí, essa bateria U está fornecendo tensão para esse sistema. Logo aí você vai saber que há uma corrente elétrica. Então, a corrente vai sair aqui, ó, da bateria e vai percorrer esse trecho, corrente I. Quando ela chegar nesse nó, nesse ponto D, essa corrente elétrica naturalmente vai se dividir. Então, nós falamos que aqui existe uma corrente I1, aqui vai passar uma corrente que eu vou chamar de I2. Beleza? Essas correntes estão passando pelos resistores, né? Que esses resistores nós vamos identificar como R1 e R2, consequentemente. Esse outro resistor aqui eu vou chamar de R3, R4 e R5. Certo? Então, o que acontece? Quando essa corrente I1 chega nesse nó, mais uma vez, aqui ela se dividiria. Então, aqui passaria um novo valor de corrente. Quando ele chegar no IC, mais uma vez se divide. Então, aqui passaria um novo valor I. Essa corrente voltaria para o ponto A e ia direto para a bateria mais uma vez. Toda corrente que entra, sai do circuito. Ah, mas o R5, como eu falei, a corrente ia se dividir, ia passar pelo R5. Então, a corrente, chamar de I5. Então, eu quero que você tome muito cuidado com esse tipo de problema. Deixa eu só melhorar aqui e colocar esse I5 embaixo. Eu quero que você tome muito cuidado com esse tipo de problema. Sempre que aparece uma ponte de Wheatstone, você só vai trabalhar com essa ponte quando ela estiver numa condição específica, que nós chamamos de ponte equilibrada. O que significa ter uma ponte equilibrada? Significa que a corrente I5 é igual a zero. Putz, como assim? Significa que essa corrente I1 que subiu, ela não se dividiu. Então, se aqui era I1, aqui também vai ser I1. Se aqui era I2, aqui também vai ser I2. Como assim? Eu estou dizendo que a corrente que subiu para o ponto B não passou por R5. A corrente que subiu para o ponto C não passou por R5. Pô, então afinal, qual é a corrente que passa no ponto R5? Zero. Quando você tem um circuito elétrico e esse circuito elétrico espontaneamente não produz corrente no resistor central, nós falamos que a ponte de Wheatstone está equilibrada. Então é como se esse resistor não fizesse parte do circuito. Ah, quando é que isso vai estar acontecendo? Sempre. As provas militares das PSEX-DA sempre trabalham com ponte de Wheatstone equilibrada. As únicas que pedem a ponte fora de equilíbrio é AFA, Escola Naval, e EFON. Tá aí, NITA. Mas aí, para resolver, nós teríamos que ter uma outra ferramenta. Assim, a transformação delta-estrela. Mas não vem ao caso, não aparece para nós. Para a gente, sempre vai estar equilibrado. Então, o que é uma ponte de Wheatstone equilibrada? Quando o resistor central aqui tem corrente nula. Beleza? Então, o que você vai dizer? Que quando a ponte está equilibrada, o resistor... Eu vou mostrar para você o que acontece. Cara, se não tem corrente elétrica passando nesse fio aqui central, significa que é como se a DDP de B para C fosse zero. Então, posso falar que a DDP de B para C é igual a zero. É a única explicação para não ter corrente. Então, o que significa? Significa dizer que a DDP de B para D é igual a DDP de D, ou melhor, de C para D. Tá? Se a tensão entre B e C é igual, significa que a DDP de D para B e de D para C também são iguais. E se ela é igual na subida, ela tem que ser igual para finalizar o processo. Significa dizer que a DDP logo de A para B é igual a DDP de A para C. Vamos escrever isso bonito. O que você vai dizer aqui? Que R1 vezes I1
é igual de C para D, que é um resistor, é o R2, vezes I2. Aqui é a mesma coisa. R4 e 1, né? Ó, o resistor entre A e B. É igual a R3 e 2. Beleza? Então, o que eu posso afirmar para você é que o I1, esse resistor, está valendo R3 vezes I2 dividido por R4. Só um segundinho que eu vou fechar a porta aqui. Foi mal, tive que pausar esse vídeo por causa do barulho, mas voltando aqui. Então, ó, o que eu fiz foi isolar a corrente I1. Que aí eu vou pegar essa corrente I1 e jogar na fórmula de cima. Então, nossa expressão fica o seguinte. R1 vezes o I1, que é R3 vezes I2 sobre R4, é igual a R2 vezes I2. Se o I2 aparece dos dois lados, ele corta. Esse R4 vai passar para o outro lado multiplicando. Então, o que nós falamos aqui? Que o R1 vezes o R3 é igual ao R2 vezes o R4. Beleza? Então, aqui nós estamos finalizando a equação da ponte de Winston equilibrada. Significa dizer o seguinte: o produto dos resistores opostos, olha, R2 vezes R4 é igual sempre R1 vezes R3. Ó, R2, R4, R1, R3. O produto dos resistores opostos é igual. Se isso acontecer, a sua ponte está equilibrada. Se cair ponte na sua prova, ela obrigatoriamente vai estar equilibrada. Certo? Então, como é que poderia cair numa prova? Pô, ele pode dar um circuito qualquer e no meio do circuito ele te dá essa ponte. Tá? Aqui é o resistor de 6 ohms, aqui é o resistor de 5 ohms, aqui é o resistor 3 e ele quer saber, 3 não, vou botar esse resistor aqui valendo 60. 60? Deixa eu ver um valor bom para isso. Vou botar 12. 12 ohms. Qual é o valor de R2? Simples, substitui. Vai ficar então R1, que é 12, vezes R3, que é 5, é igual ao R2, que eu não sei, vezes o R4, que é 6. Então aqui você vai ter 60 é igual a 6R2. R2 é igual a 60 dividido por 6, que são 10 ohms. Beleza? Isso aqui é uma das maneiras como isso pode aparecer na sua prova, pode cair. Então, seguindo, segundo assunto, são os transformadores. O que são os transformadores? São elementos de um circuito elétrico que têm a função de diminuir ou aumentar a tensão do circuito. Beleza? Imagine que você vai mandar uma tensão elétrica para uma região de difícil acesso. A voltagem daquela região está muito baixa. Então, o que a gente faz? A gente pega um transformador e faz com que a tensão aumente. Imagine que você vai estar trabalhando numa região onde a tensão é muito alta. Pô, se essa tensão é muito alta, assim que eu colocar qualquer aparelho na tomada, esse meu aparelho pode queimar. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente coloca um transformador e esse transformador diminui essa tensão. Certo? Então, todo transformador vai ter um chamado enrolamento primário e enrolamento secundário, é o de chegada e de saída. Esses enrolamentos vão estar envolvendo um núcleo, é um núcleo de ferro, porque o material que conduz gera um campo magnético mais forte, né? São os famosos ferromagnéticos, já falamos sobre isso. Então, a ideia é o seguinte, cada enrolamento vai ter um número de espiras, N. Então, ó, esse cara aqui vai ser o N1 e esse cara aqui vai ser um N2. E esses N's vão definir qual
quão alta é a tensão. Então, o que você vai dizer? Que o número de espiras é proporcional à tensão. Significa dizer que se eu tenho muitas voltas, a tensão é alta. Se eu tenho poucas voltas, a tensão é baixa. Aqui, então, a gente vai escrever o seguinte. Você vai escrever que a tensão 1 sobre a tensão 2 é igual ao número de voltas 1 sobre o número de voltas 2. Repara que eles são diretamente o U1 com N1, o U2 com N2. São diretamente proporcionais. E nós também consideramos aqui a tal conservação de energia. O que significa dizer isso? Que a potência no enrolamento primário é igual à potência no enrolamento secundário. A energia que um recebe, ela transmite integralmente para o outro. Beleza? Isso acontece na real? Não, né? Lembrando que a gente está trabalhando com sistemas ideais. Então, isso aqui vai estar valendo. Show de bola? Então, isso são os transformadores. Qual é a função do transformador? Aumentar ou diminuir a tensão. Sinceramente, eu acho difícil isso aparecer na sua prova, tá? Mas tá aí a fórmula. Caso apareça, claro que eu vou fazer questões sobre isso, fica tranquilo. Mas eu acho bem pouco provável aparecer. Vamos lá? Bora lá, galera. Vamos falar aqui agora sobre geradores. O que é um gerador? É um elemento do circuito elétrico que tem a função de transformar um tipo qualquer de energia em energia elétrica. Um exemplo de gerador é uma pilha, né? Que ela transforma energia química em energia elétrica. Uma usina, o gerador da usina, por exemplo, da hidrelétrica, é o que faz a conversão da energia cinética da água em energia elétrica e assim por diante. Então, a ideia é o seguinte. Esses geradores também têm um outro nome, que é o de bateria. Um gerador é uma bateria, pode ser chamado assim. Na maioria dos problemas, é. Então, toda bateria vai ter dois elementos. Um que é chamado de força eletromotriz. Que força eletromotriz é essa? Não é uma força. Na verdade, é a tensão. Força eletromotriz é a tensão da bateria. Certo? E uma resistência interna. Resistência interna é o dissipador da bateria. Como assim? Repara que quando você utiliza muito tempo o seu celular, ele acaba ficando quente, né? Se ficar jogando no Instagram durante muito tempo, ele acaba ficando quente. É perceptível isso. Ele aquece porque ele está fazendo uma conversão, ele está fazendo uma transformação de energia. E nós sabemos que toda transformação de energia acarreta perdas. Essas perdas quem faz? É a resistência interna. Como uma perda é uma dissipação e a gente está trabalhando com circuitos elétricos, a gente vai falar que quem faz essa dissipação é um resistor. Beleza? Se você pegar uma pilha e abrir ela, ela não vai ter lá dentro um resistor. Esse resistorzinho é só uma representação. Tá legal? Que a gente vai chamar de R. A força eletromotriz é a DDP. Nós agora vamos chamar de Epsilon, não mais de U. Então quer dizer que essa bateria, quando for ligada, ela vai querer fornecer uma tensão. Vamos dizer aqui que ela vai tentar fornecer 12 volts. Mas por causa da dissipação, ela vai perder, é um exemplo, tá? 4 volts. Ou seja, essa bateria só tem a capacidade de fornecer quanto? 8. Ela quer fornecer 12, porém perde por dissipação natural 4 e só consegue fornecer 8 volts. E quem recebe esse 8 volts? Esses resistores que estão entre A e B. São o circuito elétrico R. Beleza? Então, claro que esses números que eu botei aqui são só exemplos. O que a gente vai fazer aqui é pensar o seguinte. Eu sei que todo circuito elétrico vai ser percorrido por uma corrente quando ligado. Então aqui vai passar uma corrente I. Aqui vai passar uma corrente I.
Aqui vai passar uma corrente I, aqui a corrente I e finalmente aqui a corrente I. Beleza? Eu vou falar agora sobre um método para você calcular a corrente elétrica que a gente vai usar mais para deduzir uma fórmula, mas futuramente a gente vai usar isso para calcular a corrente elétrica. Então preciso que você preste muita atenção. Que é chamado de caminhar pelo circuito elétrico. Tá? A gente vai ficar simplesmente andando de um lado para o outro. E no circuito elétrico, quando a gente anda, ou a gente perde ou a gente ganha potencial elétrico. Ou a gente perde ou ganha tensão. Tá legal? E a ideia é a seguinte. Quem vai ser responsável por esse ganho ou perda é a corrente elétrica. Então você primeiro tem que escolher um ponto aleatório, ponto qualquer. Tá? Ah, eu quero escolher o ponto A. Não tem problema, então escolhe o ponto A. Mas quando você escolhe o ponto, você tem que sair dele e voltar para ele. Então quer dizer que eu vou dar uma volta no circuito elétrico. Eu vou daqui de A para B. Eu vou de B para esse ponto. Que se você parar para pensar, como não tem obstáculo, também é um ponto B. E depois você vai de B para esse ponto aqui, ó. Certo? Esse ponto aqui em cima, como não tem obstáculo, também é um ponto A. Eu poderia parar aqui, mas só para poder fechar o ciclo, né, para você entender, eu vou voltar ainda para esse ponto A. Ou seja, eu vou dar uma volta, vou caminhar no circuito no sentido anti-horário. Beleza? Repara, eu estou dizendo que a corrente elétrica sai da placa negativa e vai para a placa positiva. Ou seja, ela está indo de uma região menor para uma região maior. É natural para ela. Como é que eu defino o que é maior e o que é menor? Quando eu passo por um resistor, o potencial aumenta cada vez mais. Tá? Exemplo, vamos dizer que aqui o potencial desse ponto é 0. O potencial desse ponto aqui é 12. Então, quando eu passo por esse resistor, eu vou ganhar 5 volts. E eu vou caminhar. Daqui para cá, como não tem obstáculo, eu não ganho nada. Daqui para cá, quando eu passar por esse resistor, eu vou ganhar 7 volts. Daqui para cá, eu não ganho nada. De modo que, quando eu somar o que eu ganhei, 5 mais 7, vai me dar quanto? 12. Sempre que eu chego do outro lado, eu tenho que ter ganho esse potencial ao longo do caminho. Beleza? Eu vou mostrar, como eu já disse, isso no exemplo. Fica tranquilo. Vamos só entender aqui o raciocínio. Então, a ideia é o seguinte. Eu vou começar nesse ponto A e vou voltar para esse mesmo ponto. Beleza? Ponto de partida e ponto de chegada. Se eu vou de A para B, eu estou indo contrário à corrente elétrica. Né? Logo, eu estou ganhando potencial. Como é que você vai escrever isso? O potencial de A mais RI. Pô, por que RI? Porque RI é a tensão que você ganhou nesse resistor. Tá? Agora eu vou de B para B. Como eles são iguais, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. 0. Eles são iguais, então não faz diferença nenhuma. Agora eu vou de B para A. Mas quando eu vou de B para A, eu não estou contrário a esse resistorzinho. Então eu ganho a tensão dele. Mas quando eu vou daqui para cá, olha o que a corrente elétrica está fazendo. A corrente elétrica está indo do mais, eu estou indo do menos para o mais. Mas a corrente elétrica está indo do mais para o menos. Então, quando a corrente elétrica fez essa travessia, ela estava perdendo tensão. Então, aqui, ó, menos a tensão da bateria. Beleza? Isso é igual ao ponto A. De A para A, simplesmente não muda nada. Não é isso? É como se tivesse acrescentado 0. Como eu vou terminar a minha caminhada em A, eu vou igualar isso a A. Ok? Eu sempre começo no ponto e igualo toda a expressão ao ponto quando eu termino. O que é que dá para eu fazer? Dá para eu cortar esses dois caras, eles se anulam. Reorganizando isso aqui, você vai ter que R vezes I é igual a epsilon menos RI. Ou R vezes I pela lei de Ohm é U. U é igual a epsilon menos RI. Esse carinha é a famosa equação do gerador. Tá? Repara que nos geradores a gente sempre fala o quê? Que existe uma resistência interna.
Quando essa resistência interna vai a zero, que é um gerador ideal, se a resistência interna vai a zero, o que a gente diz? Que U é igual a epsilon menos RI. Se isso aqui é zero, U é igual a epsilon. Ou seja, epsilon é igual a R vezes I. Onde é que a gente caiu? A gente voltou para a primeira lei de Ohm. Tá? Vendo que a equação do gerador também pode ser estendida para aqueles casos mais simples. Mas, enfim. Isso aqui, não sei se você reparou, vai ter uma curva, vai ter um gráfico. E esse gráfico representa uma função de primeiro grau. Né? Y, deixa eu botar aqui, ó. Y é igual a B menos AX. Onde, nesse caso, o nosso coeficiente angular é negativo. Significa que é uma reta decrescente. Então, para representar, eu vou botar dessa maneira. Quando você tem a tensão máxima, significa que a corrente é mínima. Quem é a tensão máxima? É o coeficiente linear lá na matemática? E esse coeficiente linear é o primeiro ponto da reta que toca o eixo Y. Epsilon. Quando a corrente é máxima, significa que a tensão é zero. Essa corrente máxima aqui, nós vamos chamar de corrente de curto circuito. Ok? E eu já vou te mostrar por que esse nome. O que acontece é o seguinte. Se a gente está trabalhando com uma função de primeiro grau e eu quero descobrir qual é o valor da corrente elétrica quando você está passando pelo eixo X, pelo eixo horizontal, o que a gente faz? Simplesmente igualar a tensão a zero. Né? Então, ó, vou igualar a tensão a zero. Se U é igual a zero, eu tenho que zero é igual a epsilon menos RI, isso lá na expressão. Ou seja, I vezes R é igual a epsilon, troquei de lado. Logo, quem é esse I? É epsilon sobre R. Até aqui, tudo bem, simplesmente uma corrente qualquer que eu calculei. Só que vamos interpretar isso. O que significa ter um U igual a zero? O que significa botar a tensão do circuito como nula? É como se eu tivesse pego um fio, aquele famoso fio de resistência desprezível, e conectado aqui. A corrente elétrica que sai daqui, ó, epsilon e R. A corrente elétrica que sai da minha bateria, quando ela chega no fio, ela pensa o seguinte: cara, para que eu vou passar por esse resistor R se eu tenho um caminho sem dificuldade nenhuma? Então a corrente elétrica opta passar por esse fio e não por esse cara. Ou seja, quanto vale o U? Zero. A gente acabou de colocar em curto-circuito. Certo? Então, se esse U é igual a zero, a gente vai cair exatamente no que eu falei agora. Quando U é igual a zero, o I é igual a epsilon sobre R. A bateria não ficou em curto? Por isso que esse cara tem um nome de corrente de curto-circuito. Então, se o problema é pedir a corrente máxima de uma bateria, qual o nome? Corrente máxima tem o nome de corrente de curto-circuito, o ICC, que é epsilon sobre R. Show de bola? Fica tranquilo, a gente vai fazer exercícios, vai ver que vai melhorar isso tudo, tá? Potência em um gerador. Cara, peguei a equação do gerador. Por quê? Porque se eu for calcular a potência a partir da lei de Ohm, U é igual a RI. O que eu faço? É só eu multiplicar por I dos dois lados. Se eu multiplico por I aqui e por I aqui, eu fico com π. Quem é π? π é a potência. Quem é o R? Vezes I ao quadrado. Ou seja, para eu descobrir a fórmula da potência, eu só multipliquei os dois lados por I. Pô, Gabriel, por que você fez isso? Foi só uma demonstração, tá? Você não é obrigado a saber que sempre vai ter que fazer isso. Não, pelo amor de Deus, é só uma demonstração. E através dessa demonstração, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar os dois lados por I. Certo? Epsilon vezes I é uma tensão, né? Tensão vezes I.
Eu vou botar aqui, ó, tá? Deixa eu só modificar essa fórmula, que eu acabei colocando ela ao contrário. Ó, U é igual a epsilon menos RI. Agora sim. Multiplicando por I dos dois lados. U vezes I é o famoso π. Já sei que é uma fórmula de potência. Certo? Epsilon vezes I é tensão vezes corrente. Já sei que isso é uma fórmula de potência. RI ao quadrado é uma fórmula de potência. Já sei que isso então é uma potência. Pô, eu tenho 3 potências. O que você vai dizer? Que são a mesma coisa? Claro que não. Repara que eu tenho uma subtração. Epsilon é referente a tudo que a bateria tem. Lembra que eu falei isso? Ela é a parte total. Mas quando você vai converter energia, sempre existe alguém dissipando energia. Então aqui é a potência dissipada. E o cara que sobra é a diferença entre o total e a dissipada, que nós chamamos de potência útil. Então eu quero que você guarde essas fórmulas. A potência útil é U vezes I. Ou Rzão I ao quadrado, não tem problema. A potência total no gerador é igual a epsilon vezes I. E a potência dissipada é igual a Rzinho vezes I ao quadrado. Então, guarda isso. Potência útil, potência total e potência dissipada. Essas relações aqui são importantes. Então, só fazendo um resuminho bem rápido. O que é um gerador? É um elemento que tem a função de transformar a energia elétrica, uma energia qualquer, em energia elétrica. Só que durante a conversão de energia, sempre há dissipação. Quem dissipa essa energia? A resistência interna, que nós representamos como resistor. Então, o gerador vai ter uma equação, U igual a epsilon menos RI. A tensão que eu recebo é igual à tensão total menos a tensão dissipada, que é uma função decrescente. O valor máximo da corrente elétrica é chamado de corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito é dada como epsilon sobre R. Então, a potência vai ser potência útil, potência total e potência dissipada. Beleza? Referente a cada parte da transformação da energia. Então, vamos para a próxima parte. Então, temos aqui o receptor, continuando. O receptor vai ser o contrário do gerador. O gerador converte em energia elétrica. O receptor converte a energia elétrica. Ele faz com que essa energia elétrica seja transformada em energia mecânica, tá? Então, esse receptor vai também ser chamado de motor. É o cara que recebe energia elétrica e converte ela em energia mecânica. Então, a representação deles pode ser igual, pode ser diferente, não importa. O que importa é quando o problema disser para você um nome, tá? Então, a ideia é o seguinte. Eu vou falar que aqui eu tenho um motor, né? O nosso receptor. Como é que eu diferencio um receptor um motor de uma bateria, um gerador? É a corrente elétrica. Na bateria, se eu falo que a corrente elétrica vai do menos para o mais, lembrando que isso tudo é um sentido pode ser um sentido convencional ou real, tá? Isso tudo é convencionado. Quando você tem a bateria, a corrente indo do menos para o mais, você vai dizer que no motor a corrente vai do mais para o menos, a corrente vai no sentido contrário, sempre. Tá legal? Então, ó, a corrente elétrica vai estar aqui no sentido horário. Esse lado aqui da direita, ele vai ser o lado onde você tem a bateria sendo conectada. Então, representamos esse resistor aqui como uma tensão de alimentação. Tá? Isso aqui seria o circuito que alimenta o motor. Alimentador.
É como se esse cara aqui tivesse a própria bateria embutida. Beleza? Imagina que isso aqui é como se fosse um circuito fechado, que eu estou representando ele somente como um resistor. Então, a tensão desse circuito alimentador é U. A tensão do motor é chamada de força contra-eletromotriz. Beleza? Ela faz o contrário da força eletromotriz. Então, força contra-eletromotriz. O que é a força contra-eletromotriz? É a tensão do motor. Resistência interna é a mesma coisa, tá? É o famoso dissipador. Lembrando que, seja de transformar de elétrica para mecânica ou mecânica para elétrica, é uma transformação. E toda transformação acarreta perdas. A nossa equação, seguindo o mesmo raciocínio, se você quiser caminhar no circuito elétrico, fica à vontade, você vai ver que vai chegar na mesma coisa. Você vai ter que U é igual a epsilon' mais RI. Tá? O sinal muda. Essa é a diferença. Então, quer dizer que isso aqui é uma função crescente, enquanto de um gerador é uma função decrescente. Então, a curva do receptor vai dar para a gente isso aqui. Opa! É uma reta, então vai dar para a gente isso aqui. Onde o primeiro valor dela é quem? O coeficiente linear. É o epsilon'. Beleza? Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui porque, sinceramente, não é tão importante. Então, o que a gente vai dizer? Mais uma vez, escrever aqui ao contrário, igualzinho da outra vez. U epsilon' mais R'. Multiplicando os dois lados por I, então I. Então, o que nós podemos dizer? Que potência total. Porque a potência total agora é o famoso pio? Porque lembra, o pio é o circuito alimentador, é ele que fornece a energia para o motor funcionar. Então, ele é o total. É igual a potência útil. O epsilon' é a força contra-eletromotriz do motor. É o que faz o motor funcionar. Então, é a parte útil para a gente. Certo? Epsilon'. E o R ao quadrado é sempre, Rzinho, né? Rzinho ao quadrado é sempre a energia dissipada. É aquela energia que foi jogada fora, foi convertida na forma de calor durante a transformação. Então, isso aqui são as nossas expressões da potência elétrica de um motor. Tá legal? Basicamente, eu vou parar por aqui. É simplesmente isso. Eu vou, claro, botar exercício para vocês. Vou resolver exercício mais tarde. Fica tranquilo.